Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão, hein? Essa bodega maravilhosa, com 70 pratos quentes, com tanta coisa gostosa, você se sentindo dentro do sertão, vendo esses materiais, essas coisas que foram exploradas e trazidas realmente de dentro do sertão, é muito bom. Você chega aqui, você respira. Por isso que as nossas entrevistas sempre acabam sendo muito boas, porque a gente está em casa, a gente se sente em casa. Bom, eu estou trazendo hoje uma pessoa que tem realmente muito a somar, para vocês entenderem qual é esse trabalho que é feito para o nosso Brasil, para que o nosso Brasil fique cada vez melhor. Existe um órgão chamado Controladoria Geral da União, e que obviamente tem as suas ramificações em todos os estados. Eu estou exatamente aqui com o Moacir Rodrigues de Oliveira, o Moacir Oliveira, que é o superintendente da Controladoria Geral da União em Alagoas. Que coisa boa recebê-lo, Moacir, como vai? Muito bem. Aliás, eu agradeço o convite, a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e num ambiente agradável como esse, com certeza. É, né? Gostoso, não é? Com certeza. Fica melhor, mais à vontade, não é, Moacir? À vontade, é. Ô, Moacir, me diga uma coisa. Como é que nasceu a Controladoria Geral da União? Como é que nasceu? A Controladoria, na verdade, é um órgão que teve origem no Ministério da Fazenda. Isso. Nasceu em 1986 como uma secretaria do Ministério da Fazenda, voltado ao controle interno, já que o artigo 74 da Constituição estabelece que todo poder deve ter o seu controle interno. Sem dúvida. Então, a Controladoria, no início, respondia somente pelo controle interno do Poder Executivo Federal. Muito bem. E aí era uma secretaria do Ministério da Fazenda. Isso. Bom, depois desses anos todos, evidentemente, vendo que a atuação era de importância fundamental, foi elevada a status de ministério, que é status de ministério hoje. Isso, na verdade, é de fato um ministério. Em 96, depois nós tivemos uma passagem pela própria Presidência da República, lá sim como status de ministério, e agora no último governo nós fomos, na verdade, tratado e instituído como um ministério, como qualquer outro ministério. A partir do governo anterior? Isso. Do governo anterior. Já do governo anterior nós tínhamos, a CGU, ela estava uma época na Presidência da República como status de ministério, depois passamos a ser, na verdade, Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Perfeito. E agora no governo Bolsonaro nós voltamos à nossa origem, sendo chamado de Controladoria Geral da União somente, mantendo todas as atividades e todas as competências que nós tínhamos nos outros governos. Muito bem. Até para que as pessoas não façam confusões, me diga uma coisa, quais são os braços da Controladoria Geral da União? Ela não trabalha sozinha no controle. Sem dúvida. Na verdade, é importante dizer que nós temos 5 áreas finalísticas específicas. Em primeiro lugar, a nossa Secretaria Federal de Controle, que faz fiscalização e auditoria. Auditoria em todos os órgãos federais no Estado, inclusive nos municípios e no Estado, naqueles recursos que são transferidos pela União. Então, a nossa competência da Secretaria Federal de Controle é também sobre todo e qualquer recurso federal. Só uma situação que, às vezes, por ser específica, as pessoas não percebem, mas todo servidor do governo federal que se aposenta ou concede pensão, a Controladoria faz a análise desse processo. Muito bem, passa pela Controladoria da mesma maneira que os do Estado passam pelo Tribunal de Contas. Isso. É isso? Exatamente. Bom, mas a Controladoria não trabalha sozinha. Sem dúvida, em relação a essa. E eu acho até interessante isso quando você diz
ela vê toda a questão dos municípios, da questão do Estado, dos controles do Estado, da União em relação ao Estado. Mas o Tribunal de Contas também entra aí. Vocês trabalham muito parceiradamente, não? Com certeza. Você só me permite Geraldo, colocar com mais clareza. Mas é o que eu quero. Porque eu falei da Secretaria Federal de Controle, mas por exemplo, nós somos a Ouvidoria Geral da União. Perfeito. Então nós somos o órgão central de ouvidoria do Poder Executivo. Isso quer dizer o quê? Todo recurso que recurso da Lei de Acesso à Informação, que o cidadão entrar num órgão público e o órgão se negar, na instância recursal vem para a Controladoria Geral da União. Seria a última fase, não? Não, porque nós temos ainda um núcleo acima da CGU que é composto pelos órgãos, né? Então, mas 95% dos casos são resolvidos nessa instância. Eu costumo dizer, dando até exemplo de funções como a Controladoria e o Tribunal de Contas, que todos os grandes processos de corrupção, de improbidade, por aí vai, sempre começam ou com a Controladoria, ou, ainda que seja a estadual, ou com o Tribunal de Contas, começa por aí. Não é verdade? Verdade, verdade. E eu digo mais um detalhe, que nós somos a Corregedoria Geral da União. Pois é. Né? Pois então, todo e qualquer órgão público tem a sua corregedoria, mas nós somos o órgão central. Então, se nós percebermos que algum processo administrativo disciplinar está sendo mal conduzido, nós podemos avocar como órgão central. Mas não é só isso. Nós damos a capacitação e fazemos as auditorias voltadas para essa área correcional. No momento, nós estamos tendo um grande trabalho com a Lava Jato. Porque o acordo de leniência, todos eles dessas grandes empresas estão sendo celebrados pela Controladoria, porque a lei deu essa competência para a CGU. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, aí entram dois aspectos interessantes quando se trata dos acordos de leniência. É que não só existe a auditagem, né, todo aquele trabalho de auditoria que é da Controladoria, como existe também um trabalho jurídico. Não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, é preciso que... Como é que a Controladoria faz esse trabalho e entrega para o Judiciário? Como é a história? Como é que funciona? Perfeito. Na verdade, a CGU, a partir dos seus relatórios de auditoria e fiscalização, por exemplo, nós sempre vamos para um município para fazer uma auditoria ou uma fiscalização, sempre com a visão de política pública. Certo. Nós vamos lá para verificar os seus impactos, os seus resultados. Porém, alguma coisa pode fugir da curva. E no momento em que foge da curva, nós temos um setor próprio dentro da CGU, que é o setor de operações. Muito bem. E aí ele passa a receber um tratamento diferente. Por exemplo, vamos exemplificar para o nosso telespectador. Nós vamos fazer uma fiscalização, por exemplo, no programa PENAT. Ok. Por exemplo. E lá identificamos que os veículos não parecem pertencer a quem formalmente pertence. A gente percebe que os recursos não estão sendo aplicados no volume que parece estarem sendo aplicados, e aí nós temos que lançar mão de uma outra forma de trabalho, e aí nós vamos trabalhar com outros parceiros, com a Polícia Federal, com o Ministério Federal. Muito bem. Aí começa a ter realmente uma ação que leva ao que levou a Lava Jato. Exatamente. Não é isso? Nós oferecemos esse resultado para a polícia, que normalmente abre o inquérito policial, oferece ao Ministério Público Federal para que ele ofereça denúncia ao Poder Judiciário. E aí sim nós temos uma fase processual. Muito bem. Agora, na hora em que você, por exemplo, enquanto do Estado, não estadual, mas federal aqui em Alagoas, você obviamente que tem uma relação de fiscalização muito grande com os municípios. Não é isso? Sem dúvida. Bom, onde é que se chocam as fiscalizações da Controladoria com as do Tribunal de Contas, por exemplo, ou não se chocam? Perfeito. Nós temos um relacionamento muito bom, né? Eu até digo que até algum tempo os órgãos se achavam importantes na medida que fossem independentes. É verdade. Hoje os órgãos são importantes na medida que eles sabem trabalhar com a relação de interdependência. Com certeza. Né? Então, sempre que nós vamos fazer um trabalho em que
pode ter ocorrido um trabalho do Tribunal de Contas, eu faço contato com o Tribunal de Contas para ver se um trabalho foi realizado e aí já também recebo informação do que foi encontrado lá e faço uma avaliação se farei o trabalho. Da mesma forma, o Tribunal faz conosco de nos procurar algum resultado sobre o mesmo trabalho e evitamos o retrabalho. Verdade. Outro dia eu tive a oportunidade de vê-lo conversando, inclusive, lá no Tribunal de Contas, com o nosso presidente Otávio Lessa, e se falava sobre essa questão do gestor municipal em relação a ele não cumprir exatamente com as obrigações dele, mas por ignorância de não saber do que por outra coisa. Será? É por aí? De fato, eu acho que o que repercute, talvez não expresse em número a verdade. Em que sentido eu digo isso? A grande maioria, a maioria absoluta dos gestores, mais de 90%, precisam de ajuda e não de punição. Perfeito. E quando eu digo de ajuda, na medida em que os órgãos de controle percebam que ele pode oferecer ao gestor um instrumento para que ele possa gerir melhor, nós estamos atingindo de fato a sociedade. Com certeza. Né? Então, a gente jamais pode confundir o gestor em dificuldade com o gestor que comete infração. Exatamente. Mas aí é preciso também ter um feeling muito bom para conseguir saber. Sem dúvida. E vocês sabem fazer isso. Nós temos diversas fontes de informação, né? Histórico, enfim, contamos com a ajuda de parceiros, inclusive a CGU faz parte do COAF, né? Tem assento no COAF. É verdade. Então, quando a gente precisa fazer algum levantamento, alguma coisa que foge da curva, nós podemos lançar mão desse instrumento. Mas você fez uma pergunta interessantíssima e que a gente jamais pode passar batido numa pergunta dessa. Qual é o destino, qual é o objetivo de uma fiscalização auditoria da CGU? Isso. É a sociedade. Sem dúvida. Então, nós temos que olhar muito a efetividade da política pública. Perfeito. Porque uma auditoria ela pode ser de conformidade para ver se o gestor está atendendo à norma que regula aquele recurso. Mas isso não é suficiente. Eu digo até que, quando nós estamos fazendo uma análise de conformidade, nós estamos verificando se a lei está de acordo com a realidade. Exatamente. Para que a sociedade possa ser atendida. Perfeito. E aí o nosso maior desafio e onde nós podemos mais contribuir é verificando o resultado do emprego daquele recurso se a sociedade está, de fato, sendo atendida. Inclusive você acaba chegando num funil onde eu ia lhe perguntar sobre uma das coisas mais difíceis de serem avaliadas, avalizadas e verificadas se estão correndo de acordo, que são os convênios. Sim. Os convênios dos municípios com o governo federal, que essa é a grande fiscalização de vocês também, é muito difícil de ser fiscalizado ou não? Na verdade, a CGU fez um trabalho agora muito interessante, o que nós chamamos de análise preditiva. O que é isso? Chegou-se à conclusão que a quantidade de convênios celebrados está muito acima da capacidade dos ministérios fazer a sua avaliação. Dos ministérios? Dos ministérios, a nível de governo federal mesmo. Muito bem. Nós chegamos à conclusão que, em torno de, até Pareto, né, eu vou falar um pouco de Pareto, porque 20% do total de convênios corresponde a 80% do recurso, né? E 80% do recurso corresponde a 20% da quantidade. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Você está dizendo que muitas das vezes você perde muito tempo analisando um convênio de 150 mil e abre mão de avaliar um convênio de 5 milhões. Então a CGU fez essa análise. Só um minutinho. Fica à vontade. Você me deixa os comerciais? Porque Com logo certeza. depois eu quero a análise da CGU sobre essa questão dos convênios, ok? Ok, vamos lá, gente. Só rapidamente, viu? Lembrando a vocês que nós temos conosco o SESMAC, né? Esse SESMAC de 45 anos no mercado, sabe tudo sobre educação. Eu digo sempre que o SESMAC é ensino a toda prova. E você, nós estamos em plena fase de pós-graduação do SESMAC. Vai lá, viu? Vai lá porque vale a pena, merece. O SEBRAE, olha o SEBRAE. O SEBRAE colaborando cada vez mais para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado, do nosso Brasil, né? Transformando microempreendedores em empreendedores de pequena empresa, de média empresa, o Simples Nacional dando banho e por aí vai. Mas você tem que aprender uma coisa, ouvir, saber ouvir, que é uma arte, e ouvir o SEBRAE. Ouvir o SEBRAE, você cresce, não é não? Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso programa, e voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou.
As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o nosso querido Moacir Oliveira, superintendente da Controladoria Geral da União em Alagoas. Se você não tomar cuidado, você não fala controladoria não, viu? Isso deve ser um daqueles testes de dicção, viu? Não é fácil não, viu? Depois eu vou fazer você falar controladoria várias vezes, uma atrás da outra para você ver, hein, Moacir? Isso foi para desanuviar os espíritos. Mas eu deixei você aí com uma resposta a respeito da posição da CGU em relação aos convênios. Olha, a administração pública... Nos municípios, né? Nos municípios, na verdade, a gente percebe o seguinte: nós somos um país diferente. O nosso federalismo, ao prever União, Estado e município, dando as competências a cada um deles, em termos administrativos, ele traz grandes dificuldades. Certo. Né? Eu acho que um dos grandes desafios de um órgão que quer avaliar a política pública, que é concebida a nível nacional, mas executada a nível municipal, é integrar o país. O nosso país, no tocante às estruturas administrativas, nós temos que integrar o país para ter um resultado melhor. Não tenha dúvida, né? É através dessa integração que se chega lá. Sem dúvida. E hoje em dia, o que se está muito em discussão é governança, né? Então, quando se fala em governança, se pensa em planejamento estratégico, se pensa em meta, se pensa em avaliação de risco, se pensa em compliance. E quando eu falo de avaliação de risco, é o seguinte: ninguém controla 100%. Não, claro que não. Né? Claro que não. Então, essa análise preditiva, que você me perguntou, ela tem esse condão, ou seja, quanto custa para a sociedade a avaliação de um convênio? Algo em torno de R$150 mil, da fase inicial até a fase de tomada de conta especial. Avaliação. Da avaliação. Muito bem. E quando nós avaliamos um convênio e observamos irregularidade, nós indicamos tomada de conta especial, fazemos a tomada de conta especial e mandamos para o Tribunal de Contas da União para julgar. Perfeito. Da fase inicial até a fase final, ele custa 150. O que nós fomos avaliar? Os ministérios, apesar de ser liberadores de recursos, eles não têm estrutura suficiente para fiscalizar. Então, precisávamos ter uma avaliação de qual era a margem de risco de deixar de avaliar um convênio de 100 ou 150 mil e empregar essa força para se avaliar um convênio de 100 milhões. Muito bem. Então, nós fizemos essa avaliação de risco e oferecemos aos ministérios para que ele pudesse atuar com essa avaliação, com esse senso de avaliação de risco. Outra coisa é que o valor agora, que foi aumentado, o valor de dispensa de licitação, foi com base na análise da CGU que nós sugerimos ao Ministério do Planejamento no governo anterior que os valores fossem mudados. Aquele valor saiu de 8 mil para... algo em torno de 17 mil reais. 17 mil, que já é alguma coisa. Sem dúvida. Já é alguma coisa. A sugestão era maior Era ainda. maior, tinha que ser maior. A avaliação de risco nos indicava que Muito poderia trabalhar com valores maiores. Aí, moço, eu emendo com outra coisa, que é exatamente essa questão da 886. Não é brincadeira um negócio desse, a famosa lei das licitações, não é isso? Ela está
caducando ou não? Nós já temos aí um projeto de lei há muitos anos esperando que modificação. O que a gente entende da legislação é que a legislação ela vem num momento político, econômico, social específico. Se a gente pensar da 8666, a Lei de Licitações de Contratos, que ela é de 93... Isso. Quem era o mundo, quem era o país? Sim, então, essa questão, o quanto o país perde em competitividade de se tornar o processo muito moroso. Muito moroso. Né? Nós perdemos muito com isso, com certeza. Então, nós entendemos que a lei e a própria dinâmica tem demonstrado isso. De lá para cá, nós tivemos o surgimento do pregão eletrônico e presencial. Isso. Nós tivemos o surgimento do regime diferenciado de contratação, que foi uma necessidade que ficou clara durante as grandes obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram realizadas no Brasil, demonstrando que a 866 não conseguiria fazer frente a esses desafios de obras do tamanho que eram e dos valores envolvidos. Não, e a questão da velocidade. Você perde velocidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, às vezes, se cobra do governante e diz assim, já está 6 meses, já está 1 ano no governo, não fez aquilo que prometeu. Vai ver porque se ele tiver vontade de fazer, vai ver o que ele passa para chegar a poder assinar uma obra, uma ordem de obra, por exemplo. Concordo plenamente contigo. Não é muito difícil. A gente vê, por exemplo, um órgão como o próprio Tribunal de Contas do Estado, que às vezes precisa aplicar em alguma coisa lá dentro, em desenvolvimento lá dentro, em obra mesmo dentro do tribunal, sim, melhorias, carro, lá o que for. Né? E vai demorar 6 meses, 8 meses num processo de licitação, e olhe lá. E se você me permite, me abre uma reflexão. Que a gente, hoje em dia, nós nos deparamos todo dia com um caso de desvio de recursos, de corrupção, e que é condenado sob diversos aspectos pelo prejuízo que causa ao país, sobre o lado moral, sobre o lado ético, mas a perda do Brasil em termos de efetividade mesmo, de produtividade é muito grande. Muito grande, né? Muito grande. Então nós temos muitas obras paradas. A CEJU tem feito uma avaliação muito voltada para a funcionalidade. Nós fizemos avaliação... Muito bem. Porque não basta ser construída essa obra, ela tem que entrar em funcionamento. Com certeza, exatamente, né? exatamente. Então não basta fazer uma obra de acordo com o orçamento no prazo, ela tem que trazer os benefícios à sociedade. Você vê, por exemplo, o governo do Estado está fazendo aqui 3 hospitais. Maravilha, nós estávamos precisando desses hospitais, mas se depara com o problema da funcionalidade. E agora? Também tem que equipar os hospitais, tem que ter gente, tem que ter concurso público. Concurso público não se faz sem autorização da Assembleia e por aí vai, e precisando de concurso público em todas as áreas. Então, como é que fica? A verdade é que a gente tem feito algumas auditorias voltadas e fizemos uma recentemente de alguns recursos que vieram para o Estado para área de saúde, por exemplo, arco cirúrgico. Isso. Então, nós fomos avaliar e, infelizmente, deparamos com situações em que os recursos, o equipamento foi comprado, mas ele está encaixotado. Ou não tem o técnico com a preparação técnica suficiente para operar. É verdade. Que é uma perda. Quer dizer, você compra, entra numa licitação e não sabe quem opera. Então, é uma coisa que tem que andar paralelamente à outra. Você vai crescer com aquilo ali. Gente, não tem gente... Trata de preparar antes para ter gente, porque senão vai ficar encaixotado. Por isso que nós falamos em governança, parece nomes técnicos que estão fora da realidade. Não. Mas uma prefeitura que fizer uma avaliação de governança, de gestão de risco, ela vai perceber que para atingir uma determinada meta, ela precisa de algumas coisas que ela não detém ainda. E aí vai poder se preparar com a antecedência necessária. Agora você está falando de prefeituras, existem prefeituras e prefeituras, não é verdade? Coitado daquele lá embaixo, no municípiozinho pequenininho, que não entende nem por que ele virou prefeito, não sabe como é que ele fica. É verdade. E ele é parte desse Brasil. Você me permite, eu, na verdade, trabalhei já no Acre, trabalhei em Rondônia, trabalhei em Curitiba, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e agora estou aqui. E, na verdade, nós temos são vários Brasis. Vários Brasis, sem dúvida. Uma política pública ela é concebida com a visão de Brasília, mas executar uma política pública numa cidade do Acre é diferente de executar uma política pública em São Paulo. Totalmente. Daí a importância de que a auditoria ela tenha uma visão de resultado para a sociedade. Porque se ela tiver uma visão da legalidade, ela vai comparar o ato de gestor com a lei sem inserir o interesse da sociedade e a necessidade da sociedade. Perfeito. Então, assim,
A gente tem discutido, é uma palavra técnica, mas enfim, o que é desvio de objeto, o que é desvio de finalidade. Muito bem. Na saúde é muito comum que a gente tenha várias áreas de aplicação de um recurso na saúde. Você tem farmácia básica, Isso. você tem um hospital que você está construindo, você tem a parte de epidemias, enfim. Quando você tira aquele recurso de uma área da saúde e aplica em outra área da saúde, isso é desvio de objeto. Perfeito. Né? Perfeito. Então é um erro formal que o gestor pode ter aplicado uma multa, por exemplo. O caso do desvio de finalidade não, é você mandar um dinheiro para construir um hospital e ele construir uma ponte. Com certeza. Isso é desvio de finalidade. Tá, Então, o auditor ele tem que conhecer. Você me permite voltar no desvio de objeto? Com certeza. Quantos gestores se deparam com, por exemplo, estou com aquele velho problema do remédio, vem a judicialização em cima de mim, eu não posso comprar o remédio e eu tenho dinheiro para comprar noutra rubrica. E eu não posso mexer na rubrica porque senão eu caio em improbidade. Como é que pode? Tem que haver maleabilidade nisso, você não acha, não? Eu concordo plenamente e digo mais. Acho que, brincando na auditoria, a gente diz assim, use o em que pese. O que é o em que pese? O famoso em que pese. É verdade. O em que pese o gestor ter aplicado o recurso em desacordo com o artigo tal, da lei tal, percebemos que ele buscou atingir isso. Perfeito. Né? É a tal história da justificativa, né? Sim. Ele tem que saber justificar e precisa justificar, e as controladorias precisam entender a justificativa que ele foi passada. Sem dúvida. Acho que, não é isso? Voltando lá no início do nosso bate-papo, eu posso tratar um gestor bandido como gestor 3 ou 4 vezes e uma hora ele vai cair, não tenho dúvida. É verdade. Eu não posso tratar um gestor honesto como bandido uma única vez. Então, assim, é importante a gente contextualizar para quem vai fazer o julgamento ter os elementos, porque senão eu igualo o gestor ao bandido. Você sabe o que me lembra essa história todinha? Sim. Me lembra a carteira de motorista. Certo. Né? A bela lei agora que se você não cumpriu, você não soube, você não fez, volta para a escolinha. Não é isso? Sim. Vai para a escolinha, vai reaprender, vai fazer outro exame, por aí vai. Eu acho que quando o gestor, principalmente aqueles gestores que a gente sabe que sofrem de ignorância, não são burros, eles sofrem de ignorância por não entender, por não saber. Eles precisariam que órgãos como a Controladoria, Tribunais de Contas, etc., dessem a ele a oportunidade de aprender antes de julgá-los. Não acha, não? E nós temos esse programa, nós temos o programa de fortalecimento da gestão pública, que o prefeito ele nos procura e diz, olha, eu estou com dificuldade aqui nessa situação. Perfeito. E com base nessa dificuldade, nós planejamos uma capacitação para ele durante uma semana. Muito bem. Pedimos para que ele convide municípios circunvizinhos para justificar o custo do nosso deslocamento, que não fica barato. Claro. Ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. Então, o Tribunal de Contas do Estado é um grande parceiro nesse momento, o Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público Federal, a AGU em algumas ocasiões, e nós planejamos um trabalho durante uma semana para capacitar o gestor. Muito bom. Né? Então, nós temos diversos programas nessa linha também para vereadores. Nós estamos escolhendo, nesse momento, nós temos uma cartilha do vereador que, na verdade, instrui o vereador que muitas vezes vem do seio da sociedade sem ter conhecimento de política pública e nós orientamos ele como fazer essa fiscalização. Bom exemplo esse, porque realmente é isso que acontece. Você às vezes é eleito e diz, meu Deus, eu não sei por que eu virei vereador. Ele não sabe como foi. Então vai pelo menos entender, né? Isso. Não é o papel dele? Sem dúvida. Parabéns. Olha, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Eu queria que você desse a sua mensagem final. Eu que agradeço. Na verdade, a Controladoria, os grandes desafios da gente é prestar um serviço melhor à sociedade, que a gente possa trazer os resultados. Todos nós, né, quando fala de sociedade, nós somos parte da sociedade, cada um de nós. Né? Então, o que nós entendemos que podemos fazer para a sociedade é trabalhar mais com o resultado de política pública, que o resultado final chegue ao cidadão. Temos que superar muita coisa, temos que colaborar com o gestor, dando um bom diagnóstico para que a legislação seja melhorada. Não somos legislador, mas o nosso diagnóstico é muito importante. Mas temos certeza que não faremos isso sozinho. É preciso, inclusive, a participação, eu falei dos órgãos, mas da sociedade. Nós somos gigantes em democracia representativa e anões
em democracia participativa. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer, ele que manda, o encontro está marcado. Pode ter certeza. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.